Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive eternamente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E aqui comigo nos estúdios, meu esposo, Bispo Sérgio Costa. Graça e paz. Graça e paz, meu bem, graça e paz, eleitos e eleitas do Amém. Senhor. Esse povo que é predestinado em amor e comprado a preço de sangue Amém. Para viver as boas obras que Deus assim preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Queremos saudar a você que nos assiste aqui do Rio de Janeiro, através da Band Rio, mas você também que teve acesso ao nosso programa através da nossa página do Facebook ou nosso canal TV Cristo Vive no YouTube, você que está em outra cidade, em outro estado, em outro país, que está em outro continente, sejam todos bem-vindos a esta programação. Você também que nos ouve agora na rádio, porque este programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 3 horas da madrugada, na Rádio 93 FM. É com muita alegria que nós voltamos aqui para compartilhar com você algo que vai alegrar o seu coração, algo que vai direcionar a sua vida, porque nós entendemos que neste momento tão conturbado, todos nós precisamos de direção. E a palavra do Senhor nos dá essa direção que nós precisamos. É na palavra que nós encontramos aquilo que nós precisamos praticar no nosso dia a dia para que possamos correr com perseverança a jornada que nos está proposta, como disse o apóstolo Paulo, para que não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, para que permaneçamos firmes no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de viver na visão gera testemunho. Amor, Jesus disse aos seus discípulos, está em Atos, que ao receberem o Espírito Santo, eles se tornariam testemunhas do Senhor. E ele disse, olha, até os confins da terra. Ou seja, nós entendemos que esta ordem não foi só para os discípulos, esta ordem é para todos os cristãos, porque se nós fazemos a vontade do Pai, nós aprendemos com Jesus, somos seus discípulos. E todos nós temos esse dever de, através das nossas vidas, das nossas atitudes, daquilo que nós demonstramos que somos no nosso dia a dia, sermos testemunhas da glória do Senhor nesta terra. Amém. E é importante que todos os cristãos que nos assistem neste momento tenham essa consciência, não é? Amém. Glória a Deus, meu bem. Amém. E quando Jesus fala a respeito disso, de nós sermos as suas testemunhas, estava dizendo que era para que nós atestássemos aquilo que por experiência vivemos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus para a nossa vida, a palavra de Deus para a nossa vida, ou seja, é quando nós fazemos em obediência aquilo que Deus manda, vivendo a palavra do Senhor e vemos também a manifestação desta palavra em nossas vidas. Então veja o quão importante é nós sermos estas testemunhas, ou seja, de nós, através da nossa vida, reproduzirmos Cristo, mostrarmos que somos novas criaturas, que somos diferentes do mundo, que temos algo de bom a oferecer, que só a palavra do Senhor pode oferecer. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Isso significa o quê? Que não existe outra rota que nós possamos alcançar a felicidade, senão em Cristo Jesus. Amém. Não existe outro caminho que nos levará à salvação, senão o caminho de Cristo Jesus. Não existe outro caminho para a felicidade, senão o caminho do Senhor. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, estarmos vivendo a visão do Todo-Poderoso, estarmos em obediência a este propósito, a este padrão de vida que Deus quer que cada um de nós andemos, é a dar bom testemunho. É sermos testemunhas de Cristo. Porque a diferença, meu bem, em sermos testemunhas e darmos testemunho. Testemunho é uma ação, uma prática que mostra
que nós somos filhos de Deus. E as testemunhas, na verdade, são aqueles que evidenciam a obra grandiosa do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Amém. Nós entendemos que tudo que o Senhor deixou para nós é para que nós tenhamos uma vida abençoada. É verdade. Quando nós damos testemunho, somos testemunhas da graça do Senhor, nós vivemos dentro do padrão bíblico e nós reproduzimos Cristo nesta terra. E olha, eu acredito que o cristão genuíno que segue a palavra, que vive com amor os preceitos bíblicos, ele nem precisa dizer muitas vezes que ele é um crente, que ele é um cristão, porque a própria forma dele se colocar diante das situações, a própria forma de conviver com as pessoas de modo pacífico, transmitindo alegria, transmitindo bons sentimentos, vai mostrar às pessoas que há algo diferente naquela vida. Amém. Não é? E é maravilhoso quando nós nem precisamos dizer que somos servos de Jesus e as pessoas já percebem algo em nós. Por isso que Jesus disse que nós deveríamos ser o quê? Luz do mundo. Amém. Não é? E a luz, onde ela chega, as trevas são dissipadas. Amém. Ninguém pode impedir a ação da luz. A luz realmente faz a diferença. E ele disse também que nós somos sal da terra. E o sal, ele previne a deterioração dos alimentos. O sal conserva. Assim deve ser a nossa vida. Em meio a uma sociedade tão deteriorada, tão destruída, tão confusa, onde nós estamos, tem que haver a diferença. A nossa presença deve ser um diferencial, deve alegrar os corações, deve gerar esperança. Porque olha, amados, eu sei que neste momento há muitas pessoas desesperançadas e quiçá desesperadas. Pessoas que precisam da nossa presença, do nosso conselho, da nossa oração. E Deus nos usa. Por intermédio de nós, Ele faz a sua obra, Ele realiza a sua obra. Então, precisamos dar este testemunho diário. E eu sei que para algumas pessoas isso talvez possa ser algo difícil, porque há situações em suas vidas que precisam ser combatidas, não é? Há fraquezas que precisam da ajuda do Espírito Santo para que possam ser superadas. O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso, ele nos explicou que realmente existe uma batalha entre quem nós queremos ser e o nosso velho homem, quem nós éramos, não é? Existe uma batalha entre a carne, porque é assim que ele diz, que ele define esses sentimentos que são contrários a Deus, e o Espírito, que é o nosso novo viver em Cristo. Se você for comigo lá ao livro, a Carta de Gálatas, na verdade, no capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então ele diz, olha, existe uma guerra, né? Existe uma batalha diária, todos nós que confessamos a Jesus como nosso Senhor, que buscamos uma mudança de vida, um crescimento diário, nós enfrentamos esta batalha. Ele diz que é a carne contra o espírito, é o querer ceder aos desejos carnais e o viver uma nova vida em Cristo. Mas quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, quanto mais nós buscamos as coisas de Deus, quanto mais nos inclinamos para aquilo que é espiritual, menos força a nossa carne terá. Então, se você tem uma fraqueza,
algo que você reconhece. O apóstolo Paulo até dá uma lista aqui, não é, amor? De obras da carne, assim que ele chama, ele fala, olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então ele dá uma lista aqui de situações que as pessoas muitas vezes estão enfrentando ou estão enredadas por essas situações que precisam ser combatidas, porque a pessoa que nasce em Cristo, ela recebe o Espírito Santo e com ele essa capacidade espiritual para vencer essas situações, não é? Amém. Glória a Deus. E é a obra do Espírito Santo em nossas vidas, que faz com que nós venhamos a não agir mais como agíamos no passado. Todos nós, temos aquela vaga lembrança de quem nós fomos, de como nós agíamos, de como nós respondíamos às circunstâncias, às situações que nos sobrevinham. Então hoje nós temos um modo operandi e vivendi diferente, nós temos atitude cristã. Portanto, se nós dermos lugar à nossa carne, nós estamos dando lugar, como Paulo fala, à concupiscência, os desejos. E a nossa carne sempre vai querer nos humilhar, a nossa carne sempre vai querer fazer com que nós saiamos do caminho certo, venhamos a buscar sempre o caminho errado, que é o caminho da confusão, é o caminho do suborno, é o caminho da mentira, é o caminho do medo, é o caminho da dúvida. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos a agir corretamente, segundo a sua palavra. Por isso, Paulo, depois desses versículos que a minha esposa acabou de ler, ele fala a respeito do fruto do Espírito, no versículo 22. Eu vou ler para você. Diz assim, mas o fruto do Espírito é... Olha a diferença. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz mais, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, eles crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Então nós podemos entender que estar em Cristo, viver em Cristo, é não vivermos segundo a nossa carne, segundo os desejos humanos, mas segundo uma nova consciência. Que consciência é essa? É a sabedoria de Deus, é o conhecimento da palavra do Senhor, que agora nos direciona a fazermos aquilo que é certo. Porque veja, no passado não conhecíamos a Cristo, não conhecíamos a palavra, não conhecíamos o nosso manual de vida. Uma vez em Cristo, conhecendo a palavra, aplicando a palavra, eu tenho discernimento, sabedoria para escolher o bem e o mal, ou seja, escolher o caminho de Deus e o caminho errado. Como eu tenho o fruto do Espírito, como é que eu vou agir? Eu vou agir de forma bíblica, eu vou agir com amor, eu vou ser sal, eu vou ser luz, eu vou fazer aquilo que Jesus ensinou em Mateus 5. Veja, ele fala em Mateus 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal não produzir as propriedades que ele tem que produzir, se você diz que é cristão, mas você não tem atitudes cristãs, era esse exemplo que Jesus estava dando. Ele fala assim, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Como minha esposa estava dizendo, o sal, ele tem propriedade de manter, de conservar os alimentos. Ele tem a propriedade de dar sabor aos alimentos. Um cristão dá sabor à vida de quem está à sua volta. Ele não é insípido, ele não é sem sal, ele não é algo que não se diferencia do resto do mundo. Um cristão, ele é toda a diferença. Ele faz toda a diferença. E é assim, meu bem, que eu creio que Jesus quer usar cada um de nós. Essa é a vontade de Deus. Estamos falando
sobre vivermos dentro dessa visão para que nós possamos dar bom testemunho. E só se dá bom testemunho quando nós vivemos segundo esses decretos de Deus. Verdade, eu creio que nós precisamos falar sempre, falar muito a respeito desses ensinamentos do apóstolo Paulo, daquilo que Jesus falou e depois o apóstolo Paulo reproduziu aos gentis, porque nos preocupa muito quando nós, e vimos conversando hoje sobre isso, enquanto viemos para a igreja, nos preocupa vermos tantos cristãos, tantas pessoas que carregam uma bandeira do evangelho e que infelizmente, ao invés de estarem sendo luz para o próximo, ao invés de estarem sendo bênção para os outros, estão sendo motivo de contenda, estão, sabe, se levantando em redes sociais. Gerando sofrimento à vida dos outros, né? Gerando, magoando, ferindo as pessoas. Amados, nós não temos esse chamado. Graças a Deus. Em primeiro lugar, nós não temos que nos achar melhor do que ninguém, melhores do que ninguém. Nós não temos que nos colocar em redes sociais, em qualquer que seja o ambiente, nos achando superiores aos outros. Não. É isso aí. Nós temos que abençoar os outros. Não é porque nós conhecemos a palavra da verdade que isso nos torna melhores do que outros seres humanos, no sentido de qualidade de ser humano. Temos que respeitar o outro, independente da sua religião, independente das suas escolhas. Amém. Nós temos que ser luz, nós temos que ser bênção. As pessoas têm que ver em nós conforto, consolo. É verdade. Como pode uma pessoa que se diz cristã entrar numa rede social de outra pessoa para criticar, para falar mal, para, enfim, ferir mesmo? Porque é isso que nós temos visto. E Jesus, pessoas que se dizem evangélicas e fazem questão de ferir o outro, não é? E quanto mais famosa é a pessoa, mais ataques recebe. Eu vejo muitas pessoas vindo em suas redes sociais para dizer, pessoas famosas, que são pessoas evangélicas, que dizem o que está acontecendo com as pessoas, porque ao invés delas transmitirem amor, elas estão transmitindo ódio. E se dizem cristãs, se Deus é amor, então nós temos que estar, amados, muito atentos a isso. Muito atentos. Não adianta a pessoa vir à igreja, assistir ao culto, orar ali, e quando ela sai, a sua postura e seu comportamento é totalmente equivocado. É mundano, né? É claro que nós não concordamos com o mal, nós não aceitamos malignidade, porque há coisas que estão muito expostas e todos nós estamos vendo, que são obra do mal, são malignas, situações para destruir o nosso país, para destruir os brasileiros, mas isso não nos dá o direito de invadirmos redes sociais dos outros. Mesmo porque, meu bem, na verdade a nossa postura não é contra a pessoa, mas contra o erro. Né? Nós não defendemos o erro, nós não defendemos as coisas do mundo. E sabemos que muitas vezes a pessoa está sendo levada, está sendo iludida por aquele erro. E aí, na verdade, cabe a nós, como cristãos, darmos o exemplo, orientarmos na palavra para que essa pessoa tenha os olhos iluminados e consiga enxergar a verdade. Aí a ação do Espírito Santo na vida de cada um. Agora, portanto, não como cristãos, falarmos de outros cristãos e procurarmos algo para acusar, ou para envergonhar, ou para caluniar e difamar. Eu creio que esse é um assunto muito pertinente porque realmente estamos vivendo nós temos visto isso e isso tem nos assustado. É verdade. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que nós semearmos, todos nós, qualquer um de nós, aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, cuidado com as suas sementes. Cuidado com as sementes que você tem lançado. Não queira ser também o justiceiro do universo, não é? Achando que você tem que ensinar tudo para todo mundo, que você tem que mostrar. Seja luz, seja amor, seja graça, e Deus vai conduzir cada um ao seu destino. É verdade. Deus tem justiça para fazer
Deus vai fazer justiça com cada um que Ele tiver que fazer, mas não cabe a nós sermos julgadores, acusadores, muito menos no que diz respeito aos da família da fé. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E ele diz também no versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, nós, como cristãos, não devemos ser cúmplices, não devemos compactuar com o mal, com o erro, e temos que, em todo tempo, nos posicionar como luz, como pessoas que aonde chegam, iluminam, geram alegria, geram até mesmo reflexão, mas não da forma negativa, não impondo, não sendo pessoas grosseiras, não querendo que o outro aceite a minha verdade, não, mas com amor, com mansidão, porque é assim que o apóstolo Paulo ensinou também a Timóteo, com amor, com brandura, com mansidão, transmitir aquilo que nós recebemos do Senhor. Glória a Deus. Meu bem, falando a respeito dessa postura, eu trago aqui a passagem que está em Mateus 5 e versículo 3, que Jesus fala a respeito da bem-aventurança, da felicidade, a verdadeira felicidade. Nós estamos a todo momento em busca da felicidade, a felicidade está aqui, em cumprirmos e seguirmos a palavra do Senhor. E Jesus diz assim, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós podemos ver que a atitude de humildade, não a atitude de arrogância, de soberba, não a atitude grosseira, rude, violenta, agressiva, não, mas uma atitude simples, humilde, é que nos faz usufruirmos daquilo que é o maior prêmio, a salvação. Este é o perfil, este é o caráter, esta é a forma que todo cristão deve seguir, deve andar, deve viver. Portanto, decida hoje viver desta forma, decida hoje ser humilde nas formas em que você há de expressar as suas atitudes, seus pensamentos, os seus ideais, enfim, para que você esteja testificando aquele que te chamou para vencer. Amém. Glória a Deus. Temos que ser reprodutores de Cristo nesta terra. Amém? Eu quero fazer um convite para você. No próximo domingo, nós teremos 2 grandes cultos, às 9 da manhã e às 18 horas com o nosso apóstolo. Venha com a sua família. Temos toda a estrutura, estacionamento fechado, temos escola bíblica para as crianças, berçário para os bebês. Você pode vir com a sua família, congregar, louvar ao Senhor, receber uma palavra poderosa de mudança de vida, e certamente coisas grandes vão começar a acontecer, porque é isso que acontece quando Deus chega, quando Jesus chega numa casa, numa família, numa vida, tudo começa a mudar para melhor. Assim nós cremos e recebemos. Amém? Quero agradecer ao meu pai, apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por mais esta oportunidade de estarmos aqui no programa Família Bendita, e a você, é claro, que nos acompanhou. Glórias a Deus pela sua vida. Receba esta palavra e pratique-a, para que você possa colher muitos frutos abundantes para a glória do Senhor. Graça e paz, e até o próximo programa. Graça e paz.